E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Taxa Selic a 13,75%, subiu de novo e ainda tem uma margezinha para subir mais um pouco. E muita gente está se perguntando, e agora? Continuo investindo em renda fixa? É a hora de renda variável? O que eu faço com a minha grana? Então a gente vai trocar uma ideia sobre esse tema aqui. Dá o like, se inscreve no canal para ajudar a gente a atingir mais pessoas, para o canal crescer e a gente poder continuar esse movimento com os investidores. Lembrando que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimento. Bora lá! Muita gente fica nessa dúvida, né? De tipo assim, como que eu invisto quando a taxa de juros subiu? Ou como que eu invisto quando a taxa de juros caiu? Primeiramente, eu acho que você como investidor, você tinha que pensar no seguinte, em ter uma estratégia. Por quê? A parte de renda fixa e a parte de renda variável, ela geralmente está integrada dentro de uma estratégia. É claro que, a não ser que você não faça nem um pouco o seu perfil de risco e você só se sente confortável com renda fixa, ok, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Mas a maioria das pessoas acabam diversificando entre renda fixa e renda variável. Ou seja, independente da taxa de juros, você teria investimentos nesses dois lugares. Não é aconselhável você ficar fazendo transições, igual muitas pessoas acabam fazendo, infelizmente, de taxa de juros subiu, aí a pessoa vende ação, mas geralmente não está num momento muito favorável para ações, porque como o capital tende a ir para a renda fixa, por a taxa de juros estar maior, geralmente as ações estão com uma valorização menor. Então, às vezes, a pessoa vende aqui uma posição com um prejuízo ou algo do tipo, transita para a renda fixa porque está pagando mais. A hora que renda fixa para de pagar um pouco mais, ele tira o dinheiro, começa a comprar ação aqui, que já está um pouco caro. Por quê? Porque o mercado ele se antecipa. O mercado ele não fica esperando assim, a taxa de juros chegou em 6%, então agora vamos comprar ações. Não, não é assim que ocorre. Vão ocorrendo projeções e antecipação de fatos. Ou seja, o mercado ele se antecede aos fatos e se você ficar fazendo esse momento cíclico de taxa de juros está alta, vou sair de renda variável e ir para a renda fixa. Taxa de juros está baixa, vou sair de renda fixa e ir para a renda variável. Muito provavelmente, se você ficar fazendo esses ciclos aqui, você vai comprar a valores altos e vender a valores baixos na renda variável, o que vai acabar te trazendo um resultado não muito interessante ao longo do tempo. O correto seria o quê? Uma pessoa que definiu que deseja estar exposta à renda fixa e à renda variável, ela vai ter uma estratégia de proporção. Digamos que você queira ter 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Automaticamente, quando a taxa de juros começar a subir, a renda variável vai tender a reduzir as valorizações. Então faz sentido para você que na sua carteira, esse 50-50 aqui vai fazer o quê? A renda fixa vai subir um pouquinho e a renda variável vai cair. Então nesse momento, quando você tem a estratégia e olha aqui para sua carteira, você vai olhar para a renda variável e não para a renda fixa. Por quê? Porque você vai ver que a renda variável perdeu proporção na sua carteira. Então, em tese, pela estratégia, você deveria aportar em renda variável e não em renda fixa, seguindo a taxa de juros. Mas é claro, você não precisa necessariamente fazer isso dessa forma. Por quê? Você tem que fazer uma análise, porque às vezes a taxa de juros ela só está iniciando a subir. Aqui ainda podem ocorrer outras desvalorizações, então às vezes compensa sim você direcionar seu dinheiro para uma renda fixa ali, em prol de deixar aquilo como um dinheiro para futuras oportunidades. E quando renda variável estiver bem atrativa, você fazer esse direcionamento. Mas o objetivo aqui é para que você entenda que você não precisa ficar pulando o seu dinheiro de galho em galho conforme a taxa sobe ou a taxa desce. E sim, para você ter uma estratégia. E se em algum momento você pôr momentaneamente essa grana em renda fixa, mas você saber que o direcionamento dele para manter a estratégia seria alocar no que está desvalorizado, no que está mais barato, que no caso seria renda variável, por conta dessa tendência do dinheiro de risco sair um pouco e ir mais para renda fixa. Então agora a gente subiu para 13,75, com expectativa de subir mais um pouquinho. E depois, muito provavelmente, a gente vai começar a ter algumas quedas. Então eu vou mostrar alguns gráficos para vocês, para a gente poder ver como que talvez vai performar essa queda e em quando que, mais ou menos, a gente conseguiria ver uma retomada econômica, fechou? A gente está aqui no Status Invest, se você ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. Aqui a gente tem CDI
e IPCA. Vamos ver o IPCA primeiro, como que ele performou ao longo do tempo. Para você que não compreende essa questão, o IPCA é uma métrica de inflação, que ele tira o poder de compra. Você já percebeu isso, né? Você está comprando muito menos combustível e muito menos coisas com a mesma quantidade de grana que você tem. E aí o que acontece? A taxa de juros ela acaba subindo para tirar um pouco desse dinheiro em circulação, reduzir um pouco esse consumo e daí tentar reduzir um pouco essa inflação. Então a gente vê aqui que em 2015 a gente teve uma inflação acima de 10 e em 2021 uma inflação próxima de 10. Então 2015 e 2021 foram pontos de inflação. 2016 e 2022 foram pontos onde a inflação retrocedeu. Porém, aqui em 2022, muito provavelmente a gente não vai retroceder nesse nível aqui de 6% igual 2016, tá? Mais um ano de alta de inflação e um ano onde a inflação já reduziu um pouco. Aí agora vamos vir aqui na questão do CDI, para a gente conseguir chegar numa ideia. Conseguiu ver ali que em 2015 e 2021 foram os anos de inflação. Aí aqui a gente vê os anos de alta de Selic, que foi em 2016, ou seja, no ano subsequente, e aqui em 2022. É claro que essa ponta aqui ainda está em 6%, porque estamos ao longo do ano. Essa média aqui, ele faz uma média de 12 meses para trás, então ele está vindo com métricas mais inferiores, mas aqui seria o ano onde a gente iria ter uma alta de taxa. E daí a gente consegue visualizar aqui que em 2017 ocorreu uma queda e 2018 meio que estabilizou. Por que eu tô querendo olhar isso daqui? A gente não tem como especular, mas a gente pode olhar o que ocorreu no passado e ver como que talvez poderia ocorrer daqui para frente. Então, se 2022 seria o 2016 desse ano aqui, porém, eu acredito que nós estamos economicamente muito melhores nesse momento atual, apesar de todo esse processo, do que em 2016, eu acredito que nós teríamos força econômica muito mais forte para que a economia cresça de uma forma diferente do que nesses anos. Mas isso daqui é apenas um achismo, beleza? Então, se a gente comparar que 2022 aqui é o nosso 2016, a gente poderia imaginar que aqui seria 2023 e aqui 2024. Ou seja, tecnicamente, se mais ninguém quiser fazer guerra, se nada mais ocorrer, em 2024 estaríamos com uma economia a todo vapor para engrenar, beleza? E em 2023, uma prévia já de redução de inflação e com reduções de taxa de juros. Ou seja, com base no histórico passado que a gente viu, a gente conseguiu ver que mais ou menos em 2023/2024 a tendência econômica estaria ok, taxa Selic menor, inflação menor. Tecnicamente, esse momento em 2024 seria o momento onde todo mundo vai estar comprando renda variável, muito provavelmente fazendo esse contraponto que eu expliquei para vocês de, infelizmente, sair e entrar nos piores momentos. Ou seja, como ocorre sempre uma antecipação, muito provavelmente, ao longo de 2023, agora final de 22/2023, pode ser que ocorra um processo onde as pessoas comecem a migrar mais capital para a renda variável. Mas é claro que isso daqui é apenas um achismo. Por isso que eu falei para você, tenha a sua estratégia com a sua proporção de alocação, porque a sua própria proporção de alocação, ela vai te mostrar o que você precisa aportar. Se renda fixa ficou menor que 50%, como eu falei para vocês, isso é apenas um exemplo. Você pode ter uma proporção de 30/70, 70/30, mas naquela ideia do 50/50 que eu passei no início do vídeo, se renda fixa reduzisse, faz sentido que você teria que aportar em renda fixa. Se renda variável reduzisse, faz sentido que você teria que aportar. Por quê? Geralmente, por estar perdendo essa desproporção aqui, ele já está te mostrando que os seus ativos de renda variável eles estão depreciando ou apreciando e vice-versa. Então, assim, o ponto da estratégia é o mais interessante. Mas quem fica tentando especular, muito provavelmente, em 2023/2024, se nada de mais de ruim acontecer, porque a gente nunca sabe o que pode esperar, os caras já estão movendo tanque de guerra lá, e nessa questão aí de Taiwan. Então, assim, tecnicamente, 2023/24 seria um ano onde poderíamos ter direcionamento de capital para renda variável, mas é apenas um achismo. Você que tem que ser responsável por tomar as suas decisões de investimento, porque nada que foi dito aqui é uma recomendação, porque a gente não tem como descobrir. Apesar de eu ter uma bola de cristal na cabeça, eu não consigo saber o futuro, beleza? Então tenha uma estratégia, tenha uma proporção de estratégia, ela própria vai te mostrar o que está desvalorizando ou valorizando e você vai conseguir ter o entendimento de aonde você aloca o seu capital.
Mas você só vai conseguir fazer boas alocações de capital em boas empresas e em bons momentos, se você estudar as empresas, estudar o setor, ter conhecimentos sobre o que você tem como perfil de investidor, se você gosta de dividend yield, se você gosta de small caps, tanto faz. O importante é que você estude, esteja dentro da sua zona de conforto, investindo no que você gosta, porque daí seus resultados vão ser diferentes, fechou? Se você curtiu esse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e valeu!